Graça e paz a todos, é uma satisfação estar com você mais uma vez, tratando a respeito da escatologia consumada, mostrando a vocês que a Bíblia apresenta uma escatologia consumada. No tempo de sua escrita, ela estava sendo vista como futuro, porque as coisas ainda se sucederiam. Mas a partir de que o tempo do cumprimento foi manifesto, a igreja presente do século 21 não pode mais viver na mesma expectativa da igreja do primeiro século. Estamos de posse do reino de Deus, somos sacerdotes reais, estamos abençoados com toda a sorte de bênçãos. E isso não foi apenas concedida pelo fato de Jesus ter morrido na cruz. Na verdade, esses são os fatores referentes à nova aliança, o novo Aion. Jesus, ele veio nas nuvens do céu, estabeleceu o seu trono de glória e hoje desfrutamos de todas as bênçãos referentes a essa aliança que foi instituída em seu retorno de glória. Observem que depois que Jesus morre na cruz, embora a sua morte de cruz foi muito importante para que a aliança pudesse nos ser concedida, mas ainda assim Israel vivia sob a tradição da lei, as observações da lei, as festas, os rituais, as abluções. Tudo isso era feito ainda no período que Jesus tinha sido morto e ressuscitado, até que ela foi destruída em 70. Então, a destruição de Jerusalém em 70, a invasão romana a Jerusalém e a destruição do templo marcou de forma definida a segunda vinda de Jesus Cristo. Segunda vinda essa que a igreja até hoje aguarda. A igreja dessa era, a igreja do presente século, está vivendo na mesma expectativa da igreja do primeiro século. Estamos observando profecias que não foram feitas para nós. Estamos venerando fatos que não foi admoestações para a igreja presente, foram admoestações trazidas à igreja perseguida do primeiro século, a igreja que estava passando pela grande tribulação e que precisava de uma palavra de consolo para poder suportar todas as coisas. Quando falamos que a Bíblia apresenta uma escatologia consumada, não falamos baseado em meros entendimentos, numa vã filosofia. Falamos pelo fato de que a própria Bíblia ela nos dá razão pela qual podemos testificar que os acontecimentos se cumpriram, que a profecia, todas as profecias relacionadas ao tempo do fim e a volta de Jesus Cristo, a parúzia, já aconteceram. Veja que esses são os fatos que estão claros dentro da própria palavra de Deus, quando todas as coisas sucederiam. É só você abrir a Bíblia em Lucas capítulo 21, no versículo 20 ao 22. Eu creio que esse texto aqui fala muito a respeito disso. Vocês observam no versículo 5 em diante que o texto está girando em torno da queda do templo de Jerusalém, a invasão romana que levou à destruição daquele templo. E a queda daquele templo não foi apenas um fator histórico isolado na história, foi um fator, um divisor de águas, um marco na vida espiritual e da aliança, que fez com que hoje pudéssemos ser o que somos e viver a nova dispensação da graça de Deus. Então, o relato bíblico é muito importante para entender isso, pois diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 21, no versículo 20: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação, a sua devastação, a sua destruição. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha o cenário geográfico. Os que estiverem na Judéia, não está falando aqui a respeito do Brasil,
Não está falando aqui a respeito dos Estados Unidos, do Chile, do Paquistão. Está falando a respeito da Judéia. Quem estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. De que cidade? Jerusalém. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Nela onde? Na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Então vem a pergunta: quando é que tudo o que está escrito viria a se cumprir? Quando Jerusalém fosse devastada, destruída, desolada. Mas não fica apenas por aí. A queda de Jerusalém não era apenas o cumprimento de 50% das Escrituras, e que outra parte deveria se cumprir no futuro, depois de 2000 anos, 2016, 2019, 2050. Não tem nada a ver com a profecia, porque muitos observam o texto, o sermão profético de Jesus de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, como se fosse algo dirigido só apenas à queda de Jerusalém, como se houvesse necessidade ainda de acontecer o retorno de Cristo nas nuvens do céu para o futuro. Mas eles erram definitivamente, porque dentro deste evento que levaria ao fim Jerusalém, aquela geração de Jesus e também o templo em si, encontramos dentro do contexto o retorno de Cristo em glória. É só você ver no versículo 27, Lucas capítulo 21, no verso 27, que está escrito: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando é que o Senhor viria com poder numa nuvem e grande glória? Quando Jerusalém fosse devastada, desolada, destruída. Porque o Senhor vindo nas nuvens do céu não deve ser visto de forma literal. Isso é uma linguagem figurada para juízo de Deus, quando ele vinha em juízo contra uma nação ou uma cultura. Ele utilizava de um exército inimigo para destruir aquela nação cujo qual ele estava enviando a sua admoestação. Estava falando a respeito de tal nação. Então, Jerusalém agora era o alvo do juízo de Deus, como foi no passado, né? Babilônia, Egito. Você vai encontrar várias passagens acerca do Senhor vindo numa nuvem ligeira, exercendo juízo contra esses povos, essas nações. E agora chegou a vez de Jerusalém. O Senhor estava vindo em juízo contra Jerusalém. Então a invasão romana foi justamente este juízo que veio sobre Jerusalém. A invasão romana, né, liderada pelo exército de Tito, que ele era o general do exército romano na época, foi o juízo de Deus, cujo qual ele utilizou de uma nação inimiga para destruir Jerusalém. É tanto que Flávio Joséfo registra os dizeres do general Tito dizendo: só Deus estando do nosso lado para conseguirmos tamanha proeza de destruir essa muralha e destruir toda a Jerusalém, né? Então é fato registrado acerca disso. Ainda vamos além dentro do contexto relacionado da queda de Jerusalém e a comprovação que tudo se cumpriria ali, o retorno de Cristo, né, na desolação da cidade. Nos dizeres de Jesus, ainda no contexto, no verso 31 e o 32, que diz: assim também, quando virdes acontecer estas coisas, que coisas? Tudo aquilo que está relacionado nas predições do fim de Jerusalém, do templo, onde seria desolada, destruída e devastada, diz a palavra: sabei que está próximo o reino de Deus. Então, quando todas as coisas estivessem em cumprimento e levando assim à destruição final do templo, o reino de Deus estava próximo a se cumprir. Então vocês vão ver toda uma predição, né, dentro do contexto que ocorreria as guerras, né,
nação contra nação, terremotos, epidemias, fomes em vários lugares. Tudo isso aconteceu antes da queda do templo. E o Senhor fala, né, e registra na Bíblia que quando essas coisas viessem a acontecer, estava próximo o reino de Deus. No verso 32 é que vai deixar esclarecido o tempo exato deste acontecimento. Diz no verso 32: em verdade vos digo, preste atenção. Ele disse em verdade. Jesus, ele não era um falso profeta. Ele disse: em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? Aquela, a dele, sem que tudo isso aconteça. Então, Jesus, ele tratou dos seus contemporâneos. A palavra geração significa gênea no original grego e quer dizer geração, contemporâneos. Então, os acontecimentos que culminaria na queda de Jerusalém, na sua desolação, na sua devastação e assim cumprimento de tudo o que está escrito, seria dentro de sua geração. Qualquer estudante da Bíblia conhece muito bem que um tempo de uma geração é tão somente 40 anos. Não podemos observar, né, e entender uma geração para lá de 2000 anos. Isso seria ilógico, não teria cabimento, não teria como comprovar isso biblicamente. Então, a lógica, a verdade, né, da questão é que tudo aconteceria dentro do prazo determinado por Jesus, que era a sua geração, de 40 anos. Então, levando em conta a sua morte, né, e ressurreição no ano 30, em consideração a 40 anos, vai justamente entrar e levar em conta o ano 70, onde todas as coisas aconteceram em nome de Jesus. À primeira vista, para você deve ser algo espantoso entender desta forma, deve ser algo que entre em conflito com tudo aquilo que você foi ensinado ao longo da tua tradição, da tradição religiosa, que tem ensinado desta forma uma escatologia futurista e até mesmo o pensamento de uma escatologia parcial, que na verdade o parcial preterismo e o futurismo não corresponde à escatologia bíblica com precisão, porque a Bíblia é clara: tudo que está escrito se cumpriria na devastação de Jerusalém, na queda do templo e na ruína daquela geração. Então, a questão é considerar o que está escrito, considerar a Bíblia, rever os conceitos para a glória de Deus. Estude mais escatologia consumada conosco. É só você acessar o nosso blog, que você vai encontrar o endereço no rodapé deste vídeo, tá? escatologiaplena.blogspot.com. Você acessa, né, e vai encontrar ali um vasto material de áudio, vídeo e textual que vai te orientar de forma precisa acerca dos acontecimentos de forma detalhada, porque tudo acontece de forma simultânea: a ressurreição dos mortos, né, a novo céu e nova terra, juízo final, tudo acontece de forma simultânea, sendo que nós temos que observar como essas coisas sucederam. Então, através do blog, né, você vai poder obter essas informações de forma precisa em nome do Senhor Jesus. Desde já eu agradeço essa oportunidade por você estar nos acompanhando e continue conosco. Inscreva-se, né, nesse canal e você obterá mais estudos a cada semana acerca da escatologia consumada em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.